Olá, nessa parte do curso de Sistema de Controle 1, vamos apresentar para vocês a ideia do que seja diagrama de blocos em sistemas de controle, bastante necessário para que possamos projetar um sistema de controle de acordo com as premissas de um determinado projeto. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor dessa disciplina aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB. Os sistemas, como vocês devem ter percebido, o sistema dinâmico, eles são representados como um bloco, com uma entrada e uma saída, que é a premissa do nosso curso. Nós estamos trabalhando com sistemas monovariáveis, então apenas uma entrada e uma saída. Existem sistemas bem mais complexos, que vão ser representados por interconexões de diversos subsistemas. E aí, como é que a gente vai poder representar um sistema global, por exemplo? Então, a resposta de uma única função de transferência ou espaço de status, que aqui no nosso caso não é abordado, ela que precisa ser calculada, estimada, então eu posso também representar subsistemas múltiplos. Existem diversos subsistemas no meu um sistema dinâmico mais global. Então, como representar esses subsistemas ou essas várias saídas e várias entradas que se interligam por meio de uma única função de transferência? Esse é o nosso desafio a partir de então. Então, os subsistemas múltiplos podem ser representados na forma de diagrama de blocos, domínio da frequência, que é esse que a gente vai apresentar neste módulo, ou diagramas de fluxo de sinal bem utilizados em espaço de estado, que a gente não apresenta essa metodologia, onde tudo que está relacionado a espaço de estados fica para a disciplina de Sistema de Controle 2. Como diagrama de blocos, então a gente precisa realizar análise, e geralmente em diversos tipos de sistemas em engenharia. O diagrama de blocos ajuda-nos a entender melhor o fluxo de sinais, a relação entre saída e entrada de um determinado sistema. Então, observe, aqui nós temos o que a gente denomina de diagrama de blocos, essa caixinha aqui. Dentro ou até fora está uma função de transferência, que nesse caso, nesse exemplo, determinado por G de S, a relação de saída, ou seja, a minha saída é determinada por Y de S, e aqui a minha entrada, U de S. Então, a relação entre saída e entrada, matematicamente falando, é Y de S, estamos trabalhando em Laplace, reforçando isso, é igual a G de S, que é a função de transferência do bloco, e U de S, que é a entrada. Se vocês observarem aqui essas setas, o sentido dos sinais entre os blocos é indicado por elas. E uma observação que deve ser feita é que a interligação de blocos só é possível, de fato, quando a impedância de saída do primeiro bloco é bem pequena em relação à impedância do segundo. Porque aí parte daquele pressuposto que você já conhece do casamento de impedâncias. Se não satisfazer essa condição, então realmente, de fato, precisa calcular a função de transferência global dos dois blocos em conjunto e associá-la a um único bloco. Aqui estão representados os sistemas, pela letra A, R e C de S. Aqui um sistema, onde eu tenho os sinais, a entrada, o sinal de entrada R de S entrando no bloco, representado por G de S, o diagrama de bloco, onde a saída é C de S, que está saindo aqui a setazinha. Nessa C, nós temos uma junção de soma. Aqui observa-se, uma representação de um somador. Também em alguns livros, muitas vezes você pode encontrar também esse sinal, e aqui os sinais de entrada e de saída, não tem problema nenhum. Ele está colocando mais e menos, mas poderia ser esses sinais serem trocados, não haveria nenhum problema. Observe que nesse exemplo aqui eu tenho 3 entradas,
R1S, R2S, R3S. Então, a soma aqui na saída C de S seria a soma desses sinais. R1S mais R2S. Observe que há um sinal negativo, então, menos 3RS. E aqui um ponto de ramificação, ou seja, esse sinal R de S, ele vai para aqui para cima, essa ramificação aqui no meio e essa ramificação aqui embaixo. Novamente, reforçando, eu posso utilizar esses símbolos, esses sinais, então aqui é apenas uma repetição do que a gente já viu anteriormente. Então, X de S, Y de S mais Z de S. É apenas você observar aqui o somatório. Da mesma forma que muitas vezes representado dessa forma em sistemas de controle por realimentação, onde a malha de realimentação ela é negativa. Então aqui em E de S termina sendo R de S menos X de S, tal qual está representado aqui. Então no domínio do tempo, os sinais a serem somados ou subtraídos, isso deve ser muito importante observado, devem possuir as mesmas unidades. Não adianta você, por exemplo, somar temperatura com velocidade. Não faz nenhum sentido físico para isso. Então, isso deve ser tratado de forma adequada. Para o diagrama de blocos em cascata, ou série, como queiram chamar, esses dois nomes são bem usuais, nós podemos, por exemplo, para determinar a saída aqui C de S, colocar sinais intermediários. Como assim? Então vamos chamar aqui X1 de S, seria G2 de S, e aqui também um sinal intermediário que eu vou chamar X2 de S. Então aqui eu tenho X2 de S, não me interessa o sinal intermediário, mas apenas a relação entre a saída do último bloco e a entrada, que é a entrada do primeiro bloco, que é a entrada de um sistema único, que esse é o nosso objetivo aqui. Então, o que é que se faz? Blocos intermediários, sinais intermediários. Então, X2 de S, G1 de S, R de S. Perfeito. Substituo X2 de S aqui, então, X1 de S seria G2 de S, G1 de S, R de S. Observem que agora eu tenho o bloco que me interessa, os blocos, os dois primeiros diagramas de blocos, e a relação do sinal de entrada. Então, há o sinal de entrada aqui. Esse sinal não me interessa, porque quem me interessa é CS. CS é dado por G3 de S, X1 de S. Quem é o X1 de S? Então, G3S, G2S, G1S, RS. É o mesmo resultado que se encontra aqui. Então, esse bloco aqui representa esses blocos intermediários. Então, eu poderia aqui depois denominar que isso tudo aqui seria o G de S. Então, bastante usual essa manipulação dos diagramas de blocos. Para um sistema em paralelo, o que pode ocorrer? Percebam aqui o sinal de a ramificação de R de S. Existem três diagramas de blocos aqui, G1 a G3 de S. Também, novamente, pode-se utilizar sinais intermediários, então X1S, X2S, X3S. Observe que nesse somatório, o que é que nós vamos ter, então? G1, na verdade, vamos usar os sinais intermediários, novamente. X1S, ele está usando mais e menos, não tem problema nenhum, porque a gente não sabe exatamente qual seria o sinal, seria soma, subtração, não tem problema nenhum. Então, X1 de S mais ou menos X2S, mais ou menos X3S. Vou apenas aqui substituir. Então, mais ou menos G1S RS, mais ou menos G2S RS,
mais ou menos G3S RS. E aqui você observa que RS é comum a todos os termos. Então, por isso que está o RS em evidência e os diagramas de blocos em cascata, em paralelo, estão, retira a informação do cascata, apenas no paralelo, G1S, G2S, mais ou menos G3S, todos multiplicados por R de S. Então aqui está também a representação, que também poderia ser denominado o bloco GS. Diagrama de blocos. E aí a gente vai começar a entender um pouco mais a realimentação, o sentido de realimentação. Esse é um diagrama de blocos bastante usual em sistemas de controle. Então, em malha fechada, nós teríamos aqui o GS. Nós poderíamos, inclusive, ter um bloco a mais, vocês vão perceber isso ao longo do tempo, que representaria o controlador. Aqui o GS poderia ser o sistema dinâmico. O HS, ele seria o diagrama de bloco, a função de transferência do elemento sensor, que muitas vezes terminamos incorporando essa informação junto com o sistema dinâmico, mas inclusive o atuador. O atuador também pode ser representado por uma função de transferência. Nós temos R de S como referência, E de S um sinal de erro, Y de S o sinal de saída. Então observe aqui que para a gente ter a função de transferência em malha fechada, nós poderíamos já escrever dessa forma aqui: Y de S, GS, E de S. Bem, eu não estou interessado em avaliar o meu sinal de erro. Inclusive, vocês farão esse tipo de análise lá na frente. Vamos trabalhar esse contexto também de analisar o erro em regime permanente. Mas eu quero analisar a saída em função da entrada do meu sinal de referência. Então, quem é meu E de S? E de S é um sinal intermediário e eu vou ter que eliminá-lo. Então, R de S menos X de S é aqui que está o sinal de E de S. Também é o sinal intermediário, é o sinal da saída do bloco do sensor. Então, quem é X de S? X de S, HS, YS. Então, dessa forma, sugiro que vocês sempre coloquem os números. Fica mais fácil de manipular. Imagina você trabalhar com 10, 15, 20 equações. É melhor que cada equação, a sugestão, vocês possam, a partir de agora, fazerem a numeração. Você coloca um número no lado direito dela. Então, eu vou substituir 3 em 2 e nós temos E de S igual a RS menos HS, YS. Substituindo aqui, eu vou colocar como 4. Então, 4 em 1, nós teremos quem? YS, GS. Vou substituir E de S, então RS menos HS, YS. Fazendo toda a manipulação, nós temos YS multiplica 1, esse termo aqui passa positivo, então GS, HS, YS já está em evidência, GS, RS. O que nós teremos, a relação de YS sobre RS é GS sobre 1 mais GS, HS. Então, é isso que nós temos como a relação do diagrama de blocos, a função de transferência em malha fechada. Aqui, a função de transferência em malha aberta, não tem problema, vamos analisar também dessa forma, aproveitar o mesmo diagrama de bloco anterior, só reforçando que seria GS, aqui HS. Então, nós temos esse bloco, esse outro bloco aqui, o somatório, E de S, ele quer analisar XS como saída, aqui, em função da entrada E de S. Então, vamos abrir o bloco, vamos abrir aqui o sistema,
E como se eu estivesse representando dessa maneira a seguinte situação. Eu tenho GS, Y de S vai ser o sinal intermediário, HS é o bloco do sensor e X de S. Eu analiso dessa forma aqui. Eu abri o sistema. Então dá para perceber que XS é igual a HS, GS é de S, diretamente tal qual está aqui. Então eu posso representar isso aqui, a função de transferência dos dois blocos, e aqui eu vou analisar o meu sinal de entrada, que nesse caso específico é o sinal de erro. Aqui a mesma ocorrência do que a gente acabou de analisar anteriormente para a malha fechada, terminei adiantando um pouco. E caso a realimentação for unitária, aqui então HS igual a 1, a função de transferência ela se limita no numerador GS e no denominador 1 mais GS, onde esse denominador é chamado de equação característica do sistema em malha fechada.